Gostaria de saudar os gestores e professores reunidos. Nós vamos fazer uma breve discussão acerca dos parâmetros para a educação básica do Estado de Pernambuco. Sou o professor Tony Barbosa, gestor da Escola de Referência de Timbaúba. Inicialmente, nós vamos falar um pouco de como esse documento foi construído. Então, esse documento ele resulta de uma ação da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, em articulação com a UDIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, com o apoio do CAED, Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele teve como objetivo revisar os documentos já existentes no Estado de Pernambuco e reelaborar os parâmetros curriculares para a rede pública do nosso Estado. O processo de análise, discussão e elaboração ocorreu de forma coletiva, com a participação de especialistas das universidades públicas de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Rural e UPE, e outros especialistas das universidades brasileiras. Contou com a colaboração dos professores da rede estadual e municipal do nosso Estado. O documento foi elaborado em várias fases. Uma comissão de especialistas do CAED elaborou uma versão inicial dos parâmetros e, a partir dos documentos oficiais existentes, foi realizada uma análise junto com um grupo de consultores do Estado. Em seguida, essa versão preliminar passou por análise e discussões com especialistas envolvendo os professores em todas as gerências regionais do Estado. E, por último, a versão final foi consolidada pelos especialistas do CAED e consultores, a partir das sugestões que foram enviadas pelas regionais. Então, os seguintes documentos serviram de bases legais para a elaboração dos parâmetros curriculares: a Constituição Federal de 1988, a Constituição do Estado de Pernambuco, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis e diretrizes e bases da educação nacional, a base curricular comum para as redes públicas do Estado de Pernambuco, a BCC, os parâmetros curriculares nacionais e as orientações técnico-metodológicas, as OTMs, do Estado de Pernambuco. É um prazer encontrar vocês, professores, educadores de apoio e gestores, no início desse ano letivo. A todos, gostaria de desejar um bom ano letivo, muito sucesso e muito trabalho. Eu sou Neuza Maria Pontes de Mendonça, sou professora de língua portuguesa, mestre em linguística e atualmente gestora da Escola de Referência Ginásio Pernambucano. Como já foi colocado pelo meu colega Antônio, professor Antônio, gostaria de dar continuidade apresentando para vocês um pouco do formato geral do documento, dos parâmetros curriculares. Os parâmetros curriculares para a educação básica em Pernambuco, eles estabelecem as expectativas de aprendizagem previstas para os estudantes de todas as etapas da educação básica, desde do ensino fundamental ao ensino médio, inclusive para a educação de jovens e adultos. Trata-se de um documento que deve ser utilizado como algo que vai nortear o planejamento e o acompanhamento escolar docente e tem como objetivo contribuir para a qualidade da educação em Pernambuco, garantindo a sistematização dos conhecimentos desenvolvidos na sociedade e o desenvolvimento integral do ser humano. Dessa forma, deve ser um documento que deve ser utilizado agora para o planejamento do ano letivo. O parâmetro curricular, ele vai orientar a elaboração desse currículo na escola, nesse momento inicial, em língua portuguesa e em matemática, posteriormente com todas as demais disciplinas. No entanto, todos os professores da escola, de todas as áreas, de todas as disciplinas, precisam estar envolvidos e conhecer esse novo documento que se coloca como esse referencial norteador para o trabalho pedagógico. O currículo da escola, ele não deve ser uniforme. Cada escola, ela vai elaborar o seu currículo levando em consideração as especificidades da região,
a cultura local, a cultura da comunidade escolar e, principalmente, a intenção da escola com sua educação educativa, com sua ação educativa. Ou seja, a que essa escola se propõe, o que ela pretende, né? Onde ela deseja chegar. Isso deve nortear o trabalho pedagógico e a construção desse currículo na escola. Os parâmetros, eles apresentam os padrões e os níveis de desempenho dos estudantes a partir de expectativas de aprendizagem. E o que são as expectativas de aprendizagem? As expectativas de aprendizagem, elas traduzem os conhecimentos, as habilidades e as competências a serem desenvolvidas pelo estudante. Elas reforçam, na verdade, a ressignificação da perspectiva de currículo, a compreensão do currículo como um percurso formativo, deixando de ser apenas uma sequência conteudista de apresentação de conteúdos. E as expectativas, elas representam a ideia de direito a aprender. A gente espera, né, a gente tem essa expectativa em relação ao desenvolvimento da aprendizagem e da construção do conhecimento pelo estudante. A Secretaria Executiva da Educação Profissional possui uma proposta curricular para o ensino médio integral, que estabelece o que e como se deve ensinar nas escolas técnicas e integrais. Essa proposta também foi construída de forma coletiva, em momentos de discussão com os professores das diversas regiões do Estado. Então, a proposta curricular para o ensino médio integral define os pressupostos teóricos e metodológicos que norteiam a nossa prática pedagógica. Define claramente que tipo de jovem pretendemos atender a partir de documentos legais, dos pressupostos filosóficos e pedagógicos desse modelo de escola, como, por exemplo, a educação interdimensional, a cultura da trabalhabilidade, a educação para valores, o protagonismo juvenil, a interdisciplinaridade e a contextualização. Esta proposta também utilizou como base legais os parâmetros curriculares nacionais, a Base Curricular Comum do Estado, a BCC, as orientações teórico-metodológicas, as OTMs, a matriz curricular do novo Enem, os programas dos vestibulares das universidades públicas do nosso estado e de estados vizinhos. Nas escolas em tempo integral, já se tem definido o tipo de jovem que pretendemos formar. O jovem autônomo, solidário, competente e produtivo, preparado para o mundo globalizado, para o mundo do trabalho, para a vida acadêmica, conforme o seu projeto de vida. Portanto, o currículo dessas escolas terá dois elementos importantes norteadores: os parâmetros curriculares de educação básica do Estado de Pernambuco e a proposta curricular para o ensino médio integral. Então, os parâmetros curriculares do Estado de Pernambuco estabelecem as diretrizes curriculares para todas as escolas da rede, inclusive as escolas integrais, semi-integrais e técnicas. O Sistema de Monitoramento de Conteúdos, SMC, será baseado nos conteúdos estabelecidos pelos parâmetros curriculares do Estado de Pernambuco. Então, portanto, o trabalho do professor é confrontar esses dois documentos na elaboração do seu plano de ensino, contemplando os conteúdos do parâmetro da rede e acrescentando, a título de complementação, os conteúdos da proposta curricular das escolas integrais que julgarem necessário para caracterizar a intencionalidade da escola. Então, por exemplo, se faz parte da cultura dos estudantes do primeiro ano do ensino médio ou 10º ano, os alunos participarem do SSA da UPE, então, ao realizar o plano de ensino, então é importante que o professor deverá consultar, além dos parâmetros da rede, a proposta curricular do integral e também o programa do vestibular seriado, para que ele possa atender à missão da escola e, consequentemente, o projeto de vida dos estudantes. Neste ponto, agora, vamos conversar um pouco
e apresentar para vocês as concepções que trazem os parâmetros curriculares para a educação básica do Estado de Pernambuco e o ensino de língua portuguesa. É importante destacar que o modelo de ensino proposto, melhor dizendo, nesses parâmetros, ele está alinhado às orientações nacionais previstas nos PCNs, nas OCNs, na própria LDB e nos documentos oficiais do Estado de Pernambuco, a OTM e a BCC, e também a proposta do currículo das escolas de tempo integral. E esse modelo de ensino de língua portuguesa, previsto nos parâmetros de língua portuguesa, ele está comprometido com uma formação que vai garantir aos estudantes usar a linguagem com autonomia e competência para viver melhor, para aprimorar-se pessoal, intelectual e profissionalmente e para atuar de forma ética e responsável na vida social. Dessa forma, a perspectiva da linguagem nessa proposta dos parâmetros curriculares, ela se apresenta com o propósito de natureza social e interacional da linguagem. O texto é o centro do estudo, é o foco do estudo das práticas de linguagem. E essas práticas de linguagem, do uso da linguagem, melhor dizendo, nas escolas, elas devem prever o desenvolvimento das competências de ler, de escrever, de ouvir e de falar. E esse desenvolvimento dessas capacidades linguísticas, de leitura, de escrita, de oralidade, quando a gente fala de oralidade, a gente está falando da produção e da recepção. Diante disso, a proposta, os parâmetros, estão organizados em 6 eixos. O eixo da apropriação do sistema alfabético, o eixo da análise linguística, o eixo da oralidade, o eixo da leitura, o eixo do letramento literário e o eixo da escrita. Entendendo que todos esses eixos, os 6 eixos, ele perpassa os parâmetros desde o ensino fundamental ao ensino médio. No entanto, gostaria de destacar o eixo da análise linguística, que nos parâmetros se apresenta como um eixo vertical. E isso é algo extremamente inovador, porque a partir de agora, o eixo 2, que é o eixo de análise linguística, ele se desloca para um segundo plano. Desde a década de 70, que já se apresenta no Brasil a perspectiva de que o estudo da metalinguagem, ele precisa estar presente nas aulas de língua portuguesa, mas nas práticas e uso e reflexão da língua, e não apenas como o foco do uso da regra da gramática, da norma da gramática ou da gramática prescritiva. E dessa forma, há um redimensionamento dos conteúdos gramaticais quando eles passam, esse eixo da análise linguística passa a ser um eixo vertical. Os estudos normativos da gramática, eles dão lugar às atividades de análise e reflexão sobre o uso e o funcionamento da língua em textos e em contextos diversos. Então, o professor, ele vai trabalhar com os demais eixos, e, ao mesmo tempo, o eixo da análise linguística vai perpassar os outros 5 eixos. Dessa forma, o currículo de língua portuguesa, apresentado nos parâmetros, está apresentado nas expectativas de aprendizagem de forma espiral, e, para isso, se apresenta em níveis de padrão de desenvolvimento, que a gente chama os 4 níveis. Vocês, ao receberem a proposta, terão conhecimento desses níveis, são os 4 níveis de consolidação do conhecimento. A gente diz que é um momento de abordagem, em seguida de sistematização e, por último, de consolidação dos conhecimentos. São 4 cores que se apresentam e os conteúdos, as expectativas de aprendizagem estão distribuídas nessas cores para que se possa garantir essa consolidação. Na proposta de língua portuguesa, o foco, como já foi dito, é o texto. Então, o estudo de um gênero textual nessa proposta ou de um recurso da língua, ele não vai se esgotar num determinado ano. Você não vai
ter concluído o estudo do gênero crônica, por exemplo, especificamente na primeira unidade ou no primeiro bimestre do 10º ano ou da primeira série do ensino médio. Mas sim, isso vai ao longo dos anos se aperfeiçoando e garantindo progressivamente o domínio da linguagem verbal, seja oral ou escrita. Exemplo, mais outro exemplo, o estudo da narrativa. Quando você passar a trabalhar com os parâmetros, você vai perceber que o estudo da narrativa vai ser foco das práticas de linguagem ao longo de todos os anos da escolarização, desde os anos iniciais até o ensino médio, com gêneros, tratando de gêneros diferentes, dos diversos gêneros narrativos. Ao longo desses anos, a proposta, de forma progressiva, é que os estudantes eles vão compreendendo o que são as narrativas, para que servem, como se estruturam, a que práticas sociais elas estão associadas e que recursos da língua são mobilizados pelos gêneros do narrar. Então, ao longo dos anos das séries de escolarização, dos anos de escolarização, o professor vai trabalhar os diversos gêneros da narrativa, a fim de garantir a consolidação desse conhecimento ou do desenvolvimento dessa expectativa de aprendizagem. A mesma coisa ocorre com os estudos relacionados aos recursos gramaticais. Você vai poder trabalhar o recurso gramatical em diferentes discursos ou diferentes gêneros textuais, em atividades de leitura, de escrita, de oralidade. Por exemplo, o caso dos tempos verbais. Você vai poder trabalhar com os verbos no momento em que você trabalhar com o discurso narrativo, os verbos ou os tempos verbais específicos do discurso argumentativo, do discurso instrucional. Então, ao longo dos anos de escolarização, você vai trabalhar com diversos conteúdos ou recursos da gramática envolvidos nas práticas de leitura e de oralidade. Trabalhar com os gêneros textuais não indica apenas um modismo, né? Muita gente fala, trabalhar com gêneros, não é só isso. Trabalhar com gêneros textuais garante ao professor um trabalho escolar muito mais eficiente em língua portuguesa, tendo em vista que ao trabalhar um gênero, você pode garantir o trabalho das diversas sequências tipológicas, os recursos ou os usos da gramática presentes no texto e presentes na construção desse discurso. Então, daí a importância de se trabalhar com o gênero textual. No trabalho dos parâmetros curriculares, nos eixos de leitura e de escrita, os gêneros eles são abordados a partir das sequências tipológicas. Então, nós vamos encontrar os gêneros relacionados ao narrar, ao argumentar, aos textos instrucionais. Então, diversos gêneros estão dispostos ao longo dos anos na proposta dos parâmetros curriculares. E a nossa indicação é que, ao longo das três séries do ensino médio, a partir do que já foi colocado, né, a proposta de língua portuguesa esteja relacionando o que está proposto nos parâmetros curriculares ao que também já foi proposto ou está proposto na proposta curricular das escolas de tempo integral, garantindo prioritariamente o desenvolvimento das capacidades de ler, ouvir, falar e escrever pelos estudantes. A todos um bom trabalho e sucesso! Como já foi dito anteriormente, os parâmetros curriculares trazem orientações metodológicas de como se deve ensinar, de como se deve ser o trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor. Então, eu vou apontar alguns pontos importantes da proposta com relação ao ensino de matemática. Então, é necessário que os professores, junto com o educador de apoio, realizem o quê? Um estudo detalhado dos parâmetros curriculares de matemática do ensino fundamental e médio. Então, os parâmetros eles provocam uma discussão acerca de concepções de ensino e aprendizagem. Então, ainda é muito comum nas salas de aula identificar o ensino como uma simples transmissão e a aprendizagem como a recepção dos conhecimentos, definindo o professor como transmissor e os estudantes como receptores desses conhecimentos.
Então, nessa concepção, a aprendizagem ela é compreendida como um acúmulo de conteúdos e que se baseia essencialmente na verbalização dos conhecimentos por parte do professor. Então, o modelo se baseia da seguinte forma: o professor apresenta as definições, os conceitos, alguns exemplos, e em seguida os alunos realizam uma bateria de exercícios de fixação. Então, neste caso, nesse modelo, necessita que a gente tenha o quê? Alunos passivos, obedientes, dispostos a considerar que a palavra do professor é a verdade absoluta. Então, tal modelo é denominado por alguns autores de concepção baldista ou educação bancária e coloca o conteúdo como centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, outras concepções de ensino pouco exploradas do nosso sistema de ensino é aquela que transfere ao estudante a responsabilidade pela sua própria aprendizagem, baseada, sobretudo, nas ideias de Vygotsky, parte do princípio de que a aprendizagem implica a construção de conceitos realizada pelo próprio estudante. Então, essa construção de conceitos ela não ocorre de forma espontânea. O professor tem um papel muito importante, certo? À medida em que ele coloca para o aluno desafios, onde ele tem possibilidade de confrontar suas concepções antigas, levando à elaboração de novos conceitos pretendidos pela escola. Então, cabe ao professor, nessa concepção, ser o mediador do processo de ensino-aprendizagem. Então, nessa concepção de aprendizagem, um novo conceito ocorre pela elaboração de uma situação-problema ao estudante, elaborada pelo professor. A análise dessa situação conduz à definição, à generalização e à sistematização do conceito, que vai sendo construído ao longo do processo de aprendizagem. Então, merece destaque, dentro da didática da matemática, a resolução de problemas como estratégia de ensino e aprendizagem. Então, geralmente, nos livros didáticos, os problemas eles aparecem como forma de exercícios de fixação. Então, a proposta é oportunizar aos alunos situações, problemas, onde eles vão mobilizar seus conhecimentos prévios na tentativa de solucionar essas situações e, consequentemente, construírem novos conhecimentos. Então, a resolução de problema, ela oportuniza ao estudante realizar tentativas, estabelecer hipóteses, testar essas hipóteses e validar os seus resultados. Então, ensinar matemática é, acima de tudo, desenvolver a arte de resolver problemas. Então, uma das inovações dos parâmetros do Estado de Pernambuco consiste na apresentação das expectativas de aprendizagem, os quais se relacionam a um conjunto de conhecimentos, habilidades e competências. Da mesma forma que a BCC, Base Comum Curricular, a matemática, na proposta dos parâmetros do Estado de Pernambuco, também aparece dividida em 5 eixos, os conteúdos de matemática, que são geometria, estatística e probabilidade, álgebra e funções, grandezas e números e operações. Portanto, as expectativas de aprendizagem estão distribuídas de acordo com os diversos eixos, em ordem crescente de complexidade de abordagem, de acordo com o ano ou a série do aluno. Então, nas páginas 45 a 48 do documento de matemática, é apresentado um quadro onde para cada eixo deixa claro um nível de complexidade que a expectativa deve ser abordada para cada série. Atrelada às expectativas de aprendizagem de cada eixo, estão relacionados os conteúdos, distribuídos por unidades, os quais precisam ser detalhados a fim de que se alcance os objetivos pretendidos para cada série. Por fim, é importante o estudo detalhado dos parâmetros para a educação básica do Estado de Pernambuco entre professores, não só de matemática, mas de todas as disciplinas, porque futuramente serão lançados para as outras disciplinas,
para que, de forma coletiva, possa ser desenhado o currículo pretendido a partir da proposta pedagógica de cada escola. Então, essa é uma das principais ações que devem nortear o início desse ano letivo. Um bom trabalho para todos.